Eu vou conversar agora com o Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio ele é economista e diretor da faculdade FAC+. E nós vamos falar de um tema muito interessante que vem, vamos dizer assim, de maneira geral, a população não está muito sintonizada nele não. Mas é um tema que mexe no seu bolso. Nós vamos falar sobre o endividamento do setor público. Ô Márcio, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que esse assunto vai mexer com muita gente, porque vai levar um susto. Se você estiver sentado, é perigoso até virar com a perna para cima. A dívida é astronômica, a dívida brasileira. É isso mesmo? Isso mesmo. Bom dia, Toninho, bom dia aos nossos espectadores. A dívida pública, do Brasil hoje, ela já alcança aí, mais de 55% do PIB, Ou seja, é o equivalente a 55% de tudo que o país produz em um ano da economia brasileira, é o tamanho da dívida hoje do país. Do país. Só para você ter uma ideia, muita gente às vezes ouve falar PIB, 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 PIB. É o seguinte, supõe que a sua família, você, seu pai, sua mãe, os irmãos, junta todo mundo lá, 6 pessoas. Todo mundo trabalha. E todo mundo lá pega o salário de um, salário do outro, junta tudo e fala, opa, esse mês deu 10 mil reais. Certo? Então foi o PIB seu, foi o total que vocês ganharam. Então desse total, 50 e quantos por cento? 55%. 55% que você, do que todo mundo ganhou, é a dívida que vocês têm. Sobra, portanto, 45% para pagar o que outras coisas, comer e tentar viver. É assim que está a situação do Brasil. Metade, mais da metade do que a gente fatura está compromissado com dívida. E em dólar ainda, hein? Sim, Tony. Então a gente tem um percentual da dívida, que é a dívida interna, essa aí ela está lastreada em títulos públicos, a maioria deles emitido em reais, mas a gente tem um percentual muito grande da dívida que ela está dolarizada, ela está indexada em dólar. E isso, se a gente for olhar de 2014 para cá, a gente for olhar a série histórica da dívida pública brasileira, a gente percebe que ela cresceu de uma forma substancial a partir do final de 2014, 2015. Parte disso aí foi em função do câmbio, do dólar, porque o dólar durante o ano de 2014 girou aí numa faixa de 2,25. E se a gente for olhar agora, ao final do ano passado, 4,25. Então isso fez esse boom no crescimento da dívida pública. E é isso que nós estamos vendo aí, A dívida do setor público. Se você olhar, por exemplo, a linha verde, é o geral, é tudo aquilo que nós estamos devendo. Se você pegar a linha azul, é o governo federal que está devendo. E se você pegar a linha laranja lá embaixo, são os estados e municípios. Ou seja, queira ou não, a dívida é muito grande, Toninho, o que ocorre, às vezes a pessoa pode perguntar por que a dívida do governo federal ela cresceu e a dos estados e municípios permaneceu. Com a lei de responsabilidade fiscal, a partir dos anos 90, estados e municípios foram proibidos pela lei de fazer emissão de títulos de dívida. Então isso fez com que eles ficassem um pouco engessados. Amarrados, O que não ocorre com o governo federal, E a gente sabe que, principalmente em função da crise a partir de 2014, a arrecadação do governo caiu, porque a arrecadação do governo é em função de impostos, em função de emprego, ou seja... É verdade. Houve um crescimento do desemprego, a população passou a consumir menos, ou seja, as empresas vendem menos, produzem menos e a arrecadação acaba sendo menor. Então o governo começou a se endividar ainda mais para poder cobrir suas despesas. Resumindo, o dólar sobe, você para de vender, vende menos, automaticamente cresce de um lado e diminui do outro. Aí a corda fica espichada para cima. É o que está acontecendo hoje. É o que acontece. E aí nós temos mais um problema ainda. Por exemplo, o orçamento federal, o orçamento da União, o orçamento do Brasil, em 2018, foi na casa de 2 trilhões e 600 bilhões de reais. Quer dizer, o dinheiro que o país teve em 2018 para poder trabalhar foi de 2 trilhões e 600 bilhões, Márcio? Isso, Toninho. E o mais crítico e o triste dessa história é que desses 2 trilhões e 621 bilhões aí, cerca de 40% ou pouco mais de 1 trilhão foi utilizado aí para amortização da dívida e também pagamento de juros. Quer dizer, amortizar a dívida, não é pagar a dívida não, é amortizar. Você vai lá e paga um pouco,
Justo. E a gente tem a rolagem de dívida do Brasil, que ela é cara, né? A gente ainda tem uma taxa básica de juros, uma taxa Selic muito alta quando a gente se compara com outros países. E isso faz que isso se transforme numa bola de neve cada vez mais difícil, né? Por mais que o governo tente fazer um esforço, né, de reduzir isso, mas é preciso, né, ainda cortar muito nas despesas. O governo brasileiro todo ano fecha aí com a casa de mais de 100 bilhões, né, negativo à conta, ou seja, o endividamento vem só crescendo ano a ano. Para você entender melhor o seguinte, falaram assim, 2018 você vai ter 2 trilhões e 600 bilhões de reais no seu bolso, certo? Certo. Só que tem um detalhe, hein? Desses 2 trilhões e 600, você tem que pagar 40%, você tem que dar um pouco para a dívida que você está devendo. Pagar lá o banco que você está devendo um pouco. E tem mais 24%, quase 25% que você tem que pagar, que é o pessoal do aposentado, que são os aposentados. Então, você somando os dois, você tem aproximadamente 65% é dívida, é coisa que você tem que pegar. Aquele dinheiro que você pegou e pagar, 65%. Aí, o que sobrar é o que você vai se virar, com educação, com saúde, com sanidade, com polícia, com tudo. É o que ocorre. E aí a conta não fecha. É o que ocorre, Toninho. Hoje o governo cada vez mais ele tem menos capacidade financeira para fazer os investimentos em infraestrutura. A gente sabe que as nossas rodovias são péssimas, que as nossas rodovias são deficitárias, portos, e o governo não tem dinheiro, porque o maior volume do orçamento da União disparadamente está nesses dois setores, né? Principalmente o pagamento da dívida, amortização e juros, e também com a Previdência Social. Pois é, se não enxugar a máquina pública, se não tiver um enxugamento, se não apertar o cinto, vai cada ano ficar pior. E não vai ter governo que vai ter condição de governar esse país. Porque tem muita gente ainda mamando na teta do governo. Infelizmente, tem. E nós sabemos disso, e o Brasil inteiro sabe. É rolo em cima de rolo e é problema em cima de problema. E é importante, Toninho, para o cidadão ele conhecer como que está essa situação da dívida. Tem um site que é o auditoriacidadã.org, que ele traz todas essas informações. Então a pessoa pode entrar lá e ver como está a situação da dívida, o que está sendo gasto, o orçamento da União, para que ele possa ter, né, ciência disso aí. O buraco é muito grande, vai ser difícil de preencher. Mas vamos lá, vamos tentando e vamos lutando e vamos nos tornar brasileiros para a coisa andar mais rápido e melhor. Márcio, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu acho que é um tema legal isso aqui, dá para muita gente ter uma ideia do que está acontecendo. E eu te espero aqui no próximo programa, ok? Obrigado. À disposição, Toninho. Bom, se você tem interesse em receber gratuitamente cotações de preços, notícias, reportagens técnicas, envie um WhatsApp para mim, para o telefone 629-9614-4830. 629-9614-4830, com seu nome completo, e você vai receber gratuitamente, de segunda a sexta, o boletim do TV Agro, ok? E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase: todos temos sonhos, mas para torná-los realidade, é preciso muita determinação, dedicação, disciplina e esforço. Hoje nós ficamos por aqui, um grande abraço, obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.